Senhor. Amém. Vamos dizer que Ele é o nosso desejo. Amém. E vamos dizê-lo de todo o nosso coração. Amém. Porque Deus quer falar connosco. Amém. Vamos deixar Deus entrar. Amém. Porque Deus está à porta a bater. Amém. Aleluia. Amém. E vamos fazer deste hino uma oração. Bendiz minha alma ao Senhor. Aleluia. Amém. Não há como tu, Jesus. Aleluia. Oh,
Buscando
estarmos em família, de volta do Pai querido, que alcançou para nós grande salvação. Nesta manhã, Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade total, livre curso neste lugar, para destruir fortalezas, preconceitos e estabelecer conceitos do Reino nos nossos corações. Oramos, Pai, no nome de Jesus, para que recebas toda a glória, todo o louvor que a Ti pertence. E nesta manhã, quando vamos estar de volta da Tua Palavra, que ela possa construir no nosso coração, Senhor, os tais alicerces sólidos. Aleluia! E precisamos para desenvolver a intimidade contigo e para marcarmos este mundo. E para podermos estender o reino e destruir as fortalezas do inimigo. Conta connosco, Senhor, nesta manhã. No nome e por amor de Jesus. Quando o teu servo traz a cruz, recebe tu toda a glória, todo o louvor, toda a majestade que a Ti pertence, Paizinho. No nome de Jesus. Amém? Amém. Nesta manhã eu quero procurar ser rápido, porque uma das componentes do meu ministério eu sou alguém que Deus tem procurado usar na área profética e queremos dar espaço a isso também na parte final do culto. Mas uma das áreas vocacionais mais desenvolvidas é a componente de ensino. E o ensinador tem sempre muita dificuldade em não entregar detalhes, em não transmitir também conhecimento ao normal do professor. Não é? Mas eu vou procurar ser aquilo que os ingleses dizem straightforward, ou seja, ser direto. Eu ontem consegui contar uma história gigantesca em 38 minutos, não sei como é que consegui fazer. Para mim próprio, eu acho que foi fantástico. Amém. Quero agradecer a Deus a oportunidade, a disponibilidade do coração, o convite do vosso pastor. Também foi bom rever a Alda, nossa grande amiga e companheira da obra de Deus também, com quem privámos tanto e trabalhámos tanto ali na difícil área de Pinhel. Amém. É bom estar com os irmãos nesta manhã. Dizer-vos que, para passarmos à palavra, dizer-vos que nós trouxemos também connosco o livro que publicámos. Este livro é Abba Pai, Descobrindo a Alegria da Adoção Espiritual, porque nós graduámos, com a graça de Deus, completámos a licenciatura, que seria equivalente ao mestrado aqui em Portugal, na Escola Bíblica Internacional das Assembleias de Deus, Battersea Hall, na Inglaterra. E com a graça de Deus podemos concluir a nossa licenciatura. E nada mal para um português que não tem inglês como primeira língua, tem que fazer tudo em inglês académico, não é? E com a graça de Deus, Deus deu-nos a possibilidade de ter um tipo de honra e de mérito. E então achei que, se a Escola Bíblica achou isso, achei que valia a pena trazer para livro parte das considerações e uma componente devocional daquilo que escrevemos e que empenhámos ali, e eu penso que é de riqueza e de bênção para os irmãos. Amém? Hoje nós vamos falar uma coisa que não está no livro e vamos tocar alguns pontos que estão no livro, assim, de corrida. Vamos tentar fazer como ontem, apertar os cintos, fazer uma viagem. Amém? Os irmãos estão disponíveis para fazer uma viagem nesta manhã. Vira para o irmão que está ao teu lado e diz assim: aperta os cintos. Bora! Vamos descolar! Aleluia! Amém? Porque é mesmo para descolar. Os irmãos procuram estar muito atentos, porque as coisas são todas muito sequenciais. Se nós perderem uma coisa, ficam para trás. Amém? E não convém, né? Que o avião perca asas e não sei o que se não cai. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos primeiro lidar com uma coisa que eu acho que é fundamental, e quando eu a descobri há uns anos atrás, revolucionou o meu coração, a minha relação com Deus e até a minha própria visão do ministério mudou completamente. E já ministrava, já estava envolvido na obra de Deus, mas quando eu descobri isto impactou-me, destruiu montes de fortalezas, preconceitos que eu tinha e reconstruiu-me toda outra vez. Amém. A palavra de Deus tem coisas destas. Quantos irmãos já experimentaram Deus, através da sua palavra, falar-vos com vocês, destruir uma série de fortalezas e começar a reconstruí-los outra vez? Já experimentaram isso? Amém. E hoje eu queria falar sobre um conceito que provavelmente é um conceito que nós falamos todos os dias, já cantámos sobre ele aqui, mas que muitas vezes nós
quando nós não temos um conceito claro e revelado pelo Espírito de Deus ao nosso coração, porque não é apenas conhecimento que nós precisamos. Nós precisamos de ir para além do conhecimento. Nós precisamos não apenas conhecer, mas precisamos ter a revelação do conhecimento de Deus. Ou seja, não chega a conhecer, é preciso que Deus rasgue os véus e nos mostre o que está por trás daquele conhecimento. Amém? E nós precisamos disso. Nós, mais do que conhecimento, precisamos da revelação de Deus na nossa vida. E então, muitas vezes o que acontece é que nós conhecemos conceitos, conhecemos palavras, até conhecemos o vocabulário evangélico, mas muitas vezes não meditamos, não percebemos, não damos espaço a Deus para trazer a revelação daquilo que está escrito por trás daquele conceito. E eu hoje a primeira coisa que eu desejava e que desejo que o Espírito de Deus possa fazer nesta manhã, aquilo que eu não consigo se calhar fazer com as minhas palavras, eu possa fazer nos vossos corações, é derrubar um grande conceito e construir um grande conceito. Amém? Eu sei que o qual a gente já falou hoje, esta manhã, mas eu acho que a maior parte de nós não tem clarividência do que aquilo significa. A primeira coisa que vos quero dizer nesta manhã é que Jesus veio fazer uma obra perfeita e completa na cruz do Calvário. Eu sei que, pronto, é de manhã, mas isto merecia, somos um pouco pentecostal, merecia assim, é ser perfeita a obra de Jesus. Amém? Perfeita. Perfeita, mas muitas vezes nós minimizamos aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Muitos de nós, erradamente, pensamos que aquilo que Jesus realizou na cruz foi apenas perdoar os nossos pecados. Para muitos, a vida cristã é receber o perdão de pecados, tentar viver uma vida certinha para ver se depois, no final da vida, nós vamos para o céu. Eu quero te dizer que se tu vives assim, estás a viver uma autêntica mediocridade cristã. Eu quero te desafiar a tua teologia nesta manhã. E o primeiro desafio que eu quero te fazer é desafiar-te a pensar que a principal razão pela qual Jesus veio a este mundo não foi, ouça com atenção, também foi, mas não foi perdoar os teus pecados. Olha, irmão, isto não é heresia, ouça o teu filho. A principal razão pela qual Jesus veio a este mundo, Ele também veio perdoar os teus pecados. Mas o que Ele veio fazer vai muito para além do perdão de pecados. E se tu achas que a principal razão pela qual Ele veio foi para perdoar os teus pecados, eu quero te dizer que tu estás longe de perceber na realidade o que é que Jesus veio fazer. Alô? Vamos lá? Vamos fazer então tal viagem? Vamos ao texto subejamente conhecido. Toda a gente conhece este texto, toda a gente sabe dizer de cor, mas até pedi para o projetar ali. João 3,16. Aleluia. Amém? Temos de ser de cor até. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho Amém. Se nós quisermos, de alguma forma, rápida, sintetizar a obra de Deus, aquilo que Jesus veio fazer a este mundo, se quisermos pregar só com o verso, este verso diz tudo. Tudo. O verso começa por falar, porque Deus amou o mundo. Começa por dizer qual foi o motivo. Qual foi a razão que fez Deus fazer o maior empreendimento divino. Deus Pai, Ele saqueia o céu e dá o seu maior rubi, o seu maior tesouro, o seu único filho. Quantos aqui são pais? Mães? Amém? Há lá alguma coisa que tenha maior valor do que os nossos filhos? Deus. Agora imaginem, único filho, único. Deus. Quem é que seria capaz de dar o seu único filho? Deus foi capaz. Amém? Certo ou não? Certo. Então, o maior empreendimento divino, a joia da coroa do reino de Deus, Ele veio a este mundo. Amém? Porquê? Por causa do amor de Deus. Amém? Porque o irmão Santo lá diz assim: o que moveu o Pai foi o amor. Aleluia. Amém? Deus amou
se amam. Não, isto é pouco. Como o marido que ama a esposa que ama o marido. Não, isto ainda é pouco. O pai que ama o filho. Não, ainda é pouco. É de tal maneira que não há comparação. Certo? Esta é a extensão do amor. A razão e a extensão estão ali. Amém? Que deu o seu Filho único, Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Não se perca, não pereça. Ora bem, aqui fala do nosso pecado. Certo ou não? Sim ou não? Porque diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Olá, então não foi pecado, foi para nos dar vida eterna. Não é não? É verdade que a primeira paragem desta viagem de Jesus é este mundo. A primeira paragem foi lidar com o nosso pecado, foi para que nós não perecêssemos. Mas não é o fim. O fim e o destino da viagem continua. Amém? E quando nós pensamos que aquilo que Jesus fez foi apenas vir perdoar os nossos pecados, nós ficamos apenas na primeira paragem da viagem. Mas eu desafio-te, irmão, nesta manhã, a crer que aquilo que Jesus fez por ti na cruz do Calvário é muito maior, muito arrebatador, muito maior do que perdoar os teus pecados, do que lidar com o teu lixo. Essa foi apenas uma coisa que Jesus teve que fazer para nos dar aquilo que Ele realmente nos queria dar. E o que Ele queria dar-nos era a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Vida eterna. Meu pai não gostava de lá diz assim: não foi o teu pecado que moveu Deus. Pode ser. Foi dar-te vida eterna. Vida eterna. Já vamos ver isso. Amém? Vida eterna. Amém? Vida eterna. Quantos gostam da ideia de ter vida eterna? Amém? Eu se eu fizesse aqui uma pergunta, às vezes quando estamos com grupos pequenos, eu estou a ensinar este conceito porque eu estou a derrubar um preconceito. E o preconceito que eu estou a derrubar é aquele preconceito que as pessoas pensam que Jesus veio para tratar do nosso lixo. Que o que moveu Jesus, o que moveu Deus, foi o nosso comportamento. E eu quero dizer que não foi o teu comportamento ou o meu comportamento que moveu Deus. E a gente já vai descobrir o que é que realmente moveu Deus. Foi dar-nos vida eterna. E quando eu em grupos pequenos falo sobre vida eterna, sobre este conceito, eu costumo perguntar: então e o que é vida eterna? Se a principal razão pela qual Jesus veio a este mundo foi para nos dar vida eterna, digam todos, vida eterna. Então o que é a vida eterna? Quando a gente pergunta o que é a vida eterna, o pessoal começa. Toda a gente fala de vida eterna, mas depois de saber o que é vida eterna, e é assim: 90% das pessoas respondem viver para sempre, viver para a glória com Deus. Certo? E se tu pensas que vida eterna é isto, eu quero te dizer sim, isso também é vida eterna, mas isso não é vida eterna. Ah? Então, mas também é, mas não é? Não. Viver para sempre com Deus na glória é vida eterna, mas vida eterna é muito mais do que isso. Amém? E porque Deus já sabia que nós íamos arranjar um preconceito e íamos arranjar um pretexto, então, para que nós não tivéssemos dúvidas, o próprio Jesus, não fui eu, Jesus, numa oração que faz ao Pai, Ele diz, declara o que é vida eterna, que é para a gente não ter dúvidas. Amém? Que bom, não é? Que é para a gente não ficar equivocados, que é para nós percebermos que não é o nosso comportamento, que é para nós percebermos que o destino real pelo qual Jesus veio fazer aquilo que veio fazer foi vida eterna. E para nós sabermos o que é que isso é, de uma vez por todas. Que é para não ficarmos equivocados, que é para não falharmos o propósito pelo qual Jesus veio. Porque se tu não sabes isto, se tu não vives isto, tu não estás a viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Opa, isso é duro. Pois é. Vamos lá?
Já descolámos. Agora vamos velocidade cruzeiro. Amém? Certo? Vida eterna. Então o que é vida? Então vida eterna não é viver para sempre no céu? Não é viver sem fim? É muito mais que isso. Então nós vamos a João 17,3, que é, rapidamente, que é para ninguém se equivocar, que é para ninguém ficar com dúvidas. Toda a gente nesta manhã vai ficar com clara evidência do que é a vida eterna. Amém? Alô? Bom, eu sei que quando a gente desafia preconceitos, o pessoal fica assim. O que é isto? Onde é que nós estamos? Amém. O vosso pastor tem toda a autoridade no final para dizer: epá, aquilo não é verdade, aquilo não é mensagem de Deus. Para me corrigir, não tem problema. Ele é que é o homem aqui da casa. Mas acreditem, irmãos, que eu não estou a ensinar-vos heresias, estou a deitar abaixo heresias. João 17,3. Jesus está a orar, naquela que é chamada a oração sacerdotal. Jesus está a orar e está a falar com o Pai. E ele diz assim: a vida eterna, está ali, é esta. Sabe como é que está no grego? Está pela negação. Diz assim: é isto e tudo o resto não é. É isto e apenas isto. Ou seja, se tu descobrires o que está ali, já sabes o que é a vida eterna. Amém? Alô? Certo? É que Deus não queria mesmo que a gente tivesse tudo isso sobre isto, mas a gente anda às vezes equivocados. E eu sei que é importante nós denunciarmos o pecado. Amém? É nosso trabalho como igreja. É importante nós mostrarmos que o salário do pecado é a morte e que aquilo produz na vida das pessoas. Sim, Senhor. Mas às vezes somos muito bons e muito hábeis em denunciar o pecado e em denunciar as suas consequências, mas esquecemos que o pecado foi apenas uma coisa que Jesus teve que lidar na nossa vida para nos dar a vida eterna. Não foi o fim, foi apenas uma paragem. Diz: vida eterna é esta, e não é nada mais do que isto: que te conheçam a ti só, por Deus único e verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é o quê? Vamos lá explicar isto outra vez? Vida eterna é que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Vamos um bocadinho mais fundos, e não estão prontos? Bora lá acelerar um bocadinho. Conheçam. Que te conheçam. Este verbo conhecer que aparece aqui, aparece também, por exemplo, na versão grega do Velho Testamento, que é a Septuaginta, e nós não vamos lá. Por exemplo, em Gênesis capítulo 4, quando diz assim: e Adão conheceu a Eva, e tiveram muitos filhos e filhas. Alô? O mesmo verbo que está lá a dizer conheceram, é o mesmo que está aqui, conheçam. E está a querer falar sobre uma expressão de intimidade que existe no casal. Alô? Amém? No tempo de Adão e Eva não havia fertilização in vitro. Alô, irmãos? Aquilo, conhecer para ter filhos e filhas, era conhecer. Os irmãos percebem o que eu estou a querer dizer? Alô, Ronaldo? Fala-nos do quê? Daquela que se calhar é a demonstração física, não é? Mais clara, mais evidente da intimidade que existe dentro do casal. Estamos a falar do quê? Da sexualidade. Estamos a falar do quê? Da relação, da intimidade. Ou seja, se nós transportarmos o significado desse verbo como ele é usado no Velho Testamento para aqui, nós percebemos que a vida eterna é esta: que tenha intimidade, que te conheçam intimamente. A ti só, por único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna é intimidade de Deus. Vida eterna é a possibilidade que nós temos a partir de Cristo de poder ter relacionamento íntimo com Deus. Vida eterna significa nós podermos ter acesso, conhecer, ouvir os segredos, conhecer o coração, sentarmos à mesa, falarmos com Deus, termos relacionamento, conhecermos a sua intimidade e o seu coração. Vida eterna não é viver para sempre.
eterno é viver com aquele que é o autor da vida. Aleluia! Aleluia! E agora vamos fazer um exercício fantástico, que é substituir um verso no outro. Amém? Sim. Alô? Amém. Eu gosto disto. Não é? É aquela regra lá do Aristóteles. A igual a B. B igual a C. Então A igual a C. Verdade ou não? Vamos lá rápido. Então o primeiro verso, gosto lá. João 3,16, faz favor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha intimidade contigo como o único Deus e com aquele a quem tu enviaste. É, não é? Porque se a vida eterna é que tu conheces como o único e verdadeiro Deus e aquele a quem tu enviaste, nós podemos chegar aqui, substituir, apagar a vida eterna e mudar outro verso. Verdade ou não? Certo ou não certo? Boa? Aleluia! Então vamos lá dizer isto outra vez, que parece muito mais. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha intimidade com Deus como o único Deus verdadeiro e com Jesus Cristo, que é quem ele enviou. Jesus veio para que tu e eu tivéssemos intimidade. E claro, eu tenho que fazer uma primeira paragem, porque nós, sendo afogados nos nossos delitos e pecados, sendo tão impuros, um Deus santo e impuro não se podia dar para pessoas impuras como nós. Nós, por mais que nos esforçássemos, não conseguíamos chegar ao padrão de santidade para chegar a Deus. E Deus, porque Deus não ia negar a sua santidade e pecado para chegar até nós. Então a única maneira foi Ele encontrar um substituto, alguém que fizesse a ponte. Foi Ele criar as condições. Foi Ele enviar, pagar o preço e enviar o seu único Filho, a história da coroa. Aleluia, para que tu e eu tivéssemos intimidade. Para que tu e eu pudéssemos chegar à condição do Pai. Para que tu e eu hoje, agora, aqui, pudéssemos conhecer Deus. Aleluia. Glória a Deus. E se tu não vives intimidade com Deus, tu não estás a viver a vida eterna pelo qual Jesus morreu. Tu estás, a vida cristã está a passar ao lado. E irmão, eu vou dizer uma coisa: a gente não precisa de vida eterna lá no céu, em termos disto precisamos, mas não é fundamental para nós. Onde nós precisamos de intimidade com Deus, onde nós precisamos desenvolver a nossa vida eterna, não é lá. Porque lá não temos nem ladrões, nem doença, nem nada, tudo bom, uma bênção, um dia sem fim. Sabe onde é que tu e eu precisamos de vida eterna? É aqui. É aqui que nós somos desafiados, a nossa fé é provada. É isso mesmo. É aqui que nós temos quem nos rouba, quem nos mata, quem nos trucida por dentro. Aqui que nós precisamos de intimidade com Deus. É aqui que precisamos de conhecer e de saber a relação de quem Ele é. Aqui. Irmãos, se tu estás a viver intimidade com Deus, a tua vida cristã é tentar viver uma vida certinha, receber Jesus como Salvador e tentar viver uma vida certinha para ver e tal, se no final da tua vida Deus te prova no céu. Eu quero te dizer, não estás a viver a razão pela qual Jesus veio. Estás a expor Jesus à negação. Jesus veio para te dar muito mais do que isso. Jesus veio para que tu conheças o coração do Pai. E no que é que isto é fantástico? É fantástico perceber que Jesus não veio para te dar eternidade. Porque à luz das Escrituras nós todos somos eternos. Eu vou explicar. Tivemos início e não temos fim. Porque a palavra de Deus diz que não há ausência de vida. Uma vez que nascemos, vivemos para sempre. Morte nas Escrituras significa separação. E quando há morte física, é a separação do espírito do corpo. Mas nós continuamos a existir segundo as Escrituras. Portanto, a eternidade é tua ou minha. Agora, essa eternidade pode ser com Deus ou sem Deus.
da coroa não foi para te dar eternidade, foi para te dar intimidade. Amém. Oh, amém. 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 Mas eu gosto de dizer assim, mas porquê é que é tão importante falar neste conceito desta maneira, irmão? Quando eu descobri isto, passei uma noite a chorar, a pular, a rir, a saltar, sei lá. Ainda bem que a malta lá em casa, quando adormece, pode passar o terremoto, está tudo bem, dorme na mesma. Eu sou daqueles homens que dormem 2, 3 horas por noite, está bom? Adoro investigar as escrituras, à noite é quando o telefone não toca, as chatices não. Então, amém, é mesmo aí com o Senhor. Sou o homem da madrugada. E quando eu descobri isto, disse assim, o quê? Jesus veio, não foi para tratar do meu lixo. Jesus não é uma incineradora, irmãos. Ele tratou do nosso lixo porque era preciso tratar do nosso lixo para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Mas sabes qual foi o real alvo de Deus? Não foi o teu pecado. Não foi o teu comportamento. Não foi aquilo que tu fizeste ou deixaste de fazer. Porque nós vemos até um Deus que quando depois do homem pecar, nasce com uma bela e nasce com Caim na mesma. Eles é que se afastaram dele. Deus estava disposto a relacionar-se com o homem mesmo com o homem do pecado, sem pecado. Porque o nosso Deus é um Deus de intimidade. Glória a Deus. Olha, a prova de que Deus valoriza-te a ti e não aquilo que tu fazes é que quando eu ia pecar no jardim, quando Deus na viração do dia vem ter com eles, não pergunta o que é que fizeste. Sabe qual é a pergunta? Onde é que tu estás? Eu queria estar contigo e tu escondeste de mim. Onde é que tu estás? Procurei pelo jardim todo e tu escondeste. Não é o que fizeste. É onde é que estás? E a pergunta de Deus nesta manhã para ti é onde é que tu estás? Aleluia. Amém. Se calhar magnificas o teu pecado, é preciso lidar com ele, é preciso deixar Deus lidar. O pecado é morte. Mas o que Deus realmente quer é aquilo. Esta descoberta foi tão fantástica porque eu percebi naquele dia. Foi a maior alegria que eu podia ter recebido quando eu percebi isto. Eu percebi que Deus fez aquilo que fez. Jesus vai fazer aquilo que vai fazer. Não por causa do meu lixo, não por causa do pecado. O alvo de Deus não era o meu pecado. O alvo de Deus era eu. Vivemos porque sabemos que Deus já se agradou. E vivemos porquê? Por admiração, por satisfação, por agradecimento. E vida cristã é viver agradecido porque fomos amados. Irmão, já pensaste que isto muda na tua vida? Já pensaste? Afinal, Jesus veio não foi por causa do meu pecado, Jesus veio por causa de mim. Tu és a razão. Eu sou a razão. E depois, Pastor Francisco, eu fiquei assim, isto é muito bom. Aleluia. Comecei a pensar. Disse assim, e como? Para que eu tivesse relação com Deus como? Relação com Deus como? E eu pensei assim, é para ter relação com Deus. Bom, já era bom, eu que sou um pecador inveterado. Quantos aqui sabem que foram pecadores e coisa? Não sei se sabem. Amém? Pode haver algum que pensa que não é. Precisas de lei de Deus em cima de ti para perceberes. Diz outra história. Amém. Outra pregação. Não. Um pecador inveterado. Bom, eu se já pudesse ter um relacionamento com Deus, esta coisa tipo patrão, empregado, já era muito bom. Era ou não? O que vocês acham? Nós não tínhamos direito a nada, já nos podíamos dar com Deus, tipo patrão empregado, era muito bom. Mas não. A gente
ver pelas Escrituras que não é assim. Nós vemos pelas Escrituras que Deus não nos quis dar esse lugar, Deus quis nos dar outro lugar. Já era bom assim. Mas é muito mais que isso, irmão, alegre. Eu pensei, então, pronto. Deus queria nos dar um lugar como um amigo preferencial. Não. As Escrituras dizem lá em João 1. Vamos lá. Aleluia. João 1. Glória a Jesus. Estou eternamente grato a Deus pelo caminho expressado. Por isso é que João não conseguia arranjar comparativos. Ele sempre que arranjava, tentava arranjar comparativos, eles eram tão baixos, tão baixos, tão baixos, tão baixos, tão baixos, que ele disse, é de tal maneira que não há comparação. Em João 1, verso 12, vamos ver o 11, percebemos melhor. Verso 10, 11, 12. Para verem que o verbo conhecer também aparece aqui. Ele diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, o mundo não tinha intimidade com ele, certo? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora veja, mas a todos, digam todos, definido pela negação no grego, todos, a ausência de ninguém. Vou ver a ideia das gírias. Todos, quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos. Irmão, não é serem chamados, é serem feitos. Amém? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então, Jesus fez aquilo que fez, pagou o preço que pagou para que nós tivéssemos intimidade com Ele, com Deus. Ele não veio a este mundo para incinerar o teu pecado. Ele veio fazer muito mais do que isso. Ele resolveu o teu problema do pecado para que tu pudesses ter intimidade com Deus. Mas uma intimidade não de patrão e empregado. Não uma intimidade entre amigos. Não! Deus, o lugar pelo qual Ele pagou, que Ele preparou para nós, foi a sua mesa. Há um lugar de maior honra do que o lugar de filho. Vocês conhecem alguém que tenha maior honra do que um filho? Que seja mais desejado pelos pais do que o filho. Eu tenho um empregado que diz: mulheres há muitas, mas filhos são 5 filhos. Ele encanta, não é? Mas é verdade, não é? Filho é filho. Ninguém tem honra, ninguém tem distinção, ninguém tem lugar de filho. E o que Deus preparou através de Cristo foi a possibilidade de sentares à mesa, de encostares ao peito do Pai, ao peito do Pai. Alguns, infelizmente, têm uma relação com Deus como se fosse um patrão empregado. Que é do género: vou fazer as coisas muito certinhas, que é para ver se na balança a coisa corre bem, e Ele não despede. Tipo, se eu fizer isto, Deus vai se agradar e vai-me dar aquilo. Tira a tua mentalidade de salário da cabeça. Porque nada que tu obtenhas de Deus obtiveste pelo teu esforço, pelo teu mérito. Mas é pelos méritos de Cristo. Cristo! Eu não merecia estar aqui a partilhar a palavra. Eu não merecia que Deus me usasse para que milagres acontecessem através da minha vida. Mas sabem o que é que me faz poder operar milagres? Sabem o que é que me faz poder estar aqui a preparar a palavra de Deus? O que me faz ter este anseio, esta loucura pela palavra de Deus e por Deus, é que eu não sou um servo, eu sou filho. Eu tenho direito porque sou filho. E não é por meu mérito, é por mérito do filho. O primogênito de todos. Aleluia. Então, mas o irmão não serve, não serve o Senhor assim, sou filho que escolho servir. E escolho servir por admiração pelo Pai que me ama tanto. Vamos deixar a mentalidade do filho mais velho, do pródigo, que só trabalhava para o pai por salário. Eu trabalhei para ti toda a vida, nem me deste cabritos.
chorar, porque há muita malta aqui na igreja que tem esta mentalidade. Senão não estava aqui o profeta a falar-nos disto. Fazia isto, Deus vai parar aqui. E depois vem outro, via com uma vida toda arrebentada, desuso, e tu ficas cheio de igreja, Deus vai lá, e eu sempre vivo aqui. Aprenda a ter intimidade com o Pai. Não é pelo teu mérito, mas é pelos méritos do Pai. Filho que serve. Conseguimos descolar mais 6 minutos? Os irmãos conseguem ir mais um bocado? Antes de nós fazermos uma coisa assim mais prática? Não precisar de Deus. A coisa vai dar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estão a gostar? Aleluia, somos filhos. Sentamos à mesa. Sabe qual é a grande diferença entre o filho e o servo? É que o servo vê a mesa. Põe as coisas na mesa. Até pode ouvir o murmurinho e os segredos lá da mesa. Mas não tem intimidade com o dono da mesa. Sabe qual é a grande diferença do filho? É que o filho senta-se à mesa, desfruta da mesa, come da refeição e desfruta do banho. Deus não quer apenas que tu ocasionalmente ouças as coisas de Deus. Que sirvas uma mesa. Deus quer que tu sentes à mesa. Que conheças o coração de Deus. Ouças o que está a fazer confessar o coração de Deus. É esse o lugar que Deus tem para ti e para mim. Não é só para o pastor. É para todos. E que o vosso pastor mais sonha é que vocês queiram viver isto. Se tivermos uma igreja com intimidade com Deus, não há ninguém que nos pare. Lá em João, capítulo 3, verso 20, nós não vamos ler, diz assim: quando o perfeito amor, ou seja, o amor completo, o perfeito amor completo, que é qual? Se vocês verem nos versos anteriores, é aquele que se manifesta na vida do outro. É quando eu estou tão cheio do amor de Deus que o que me move é amar o outro, é a satisfação do outro, é a entrega ao outro, é levantar o outro. Quando há perfeito amor, diz: não há medo. Há medo, porque não há lei contra nós, está lá escrito. E no dia do juízo não temos que comer. E a seguir diz assim: e quando assim é? E quando assim é? Assim como ele foi neste mundo, sois vós também. Aleluia! Aleluia! É igualzinho. Pronto para fazer o que tem que fazer. Aleluia dos pais. Muita malta começa a sonhar: e se Jesus corporalmente estivesse aqui na Madeira e fosse pregar ali e tal, no governo regional ou no Parlamento? Era uma polícia: não é preciso Jesus. Estás lá tu. Vamos cá nós. Se tu viveres intensa intimidade com Deus, assim, e se fores movido pelo perfeito amor, que é manifestar o amor de Deus na vida do outro e não intimidades para você. Senso quanto bom, e tu tens intimidade com Deus, diz as Escrituras: assim como ele foi neste mundo, sois vós também. Aí vai. Esta coisa fantástica da igreja é que em vez de termos um corporalmente, um corpo, temos milhares. E se todos formos incluídos da mesma visão, da mesma paixão, do mesmo amor, tivermos intimidade com o Pai, epá, parar uns até conseguem parar, mas parar 1000 não. É uma bomba. Isso é outra pregação. Aleluia. Romanos 8. Está bom, não? Amém! Aleluia! Amém! Foi alguns de vocês estão a dizer assim: que eu ando a perder, que coisa. Eu pensava que eu tinha que ir orar, que era para cumprir os meus deveres cristãos. Deus não precisa da tua oração. Sabes quem é que precisa de oração? Oração não é o esforço de tentar mudar Deus. Oração é a intimidade com Ele, no desejo de dizer: Senhor, muda-me a mim. Boa? Romanos 8. Agora vamos entrar só aqui num bocadinho do livro. Só um bocadinho. Está em 4 páginas. Okay? Imaginem o que é que há para aqui para ler. Os irmãos que lerem isto, aqueles que não tiverem muita clarividência teológica, os primeiros 2 capítulos são um bocadinho fortes. São assim, um bocadinho técnicos, mas não desistam. Que o melhor está para a frente.
É que é preciso aquilo para depois perceber o que está à frente. Mas para aqueles que têm dificuldade com essa densidade, há um resumo no final de cada capítulo. É um resumo, André. Tem lá umas perguntas para tu pensares. Amém. Romanos 8. Aleluia. Verso 15 em diante diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, filhos, pelo qual clamamos: Pai querido, Pai santo, fofinho Pai. O mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos. Diz assim: somos. Não seremos. Somos filhos de Deus. E aos teus. E se nós somos, filhos, somos? Se nós somos filhos, então logo somos herdeiros. Uau! Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, herdeiros conjuntamente com Cristo. Aquilo que é de Cristo é meu. Ouviste bem? Amém. Aquilo que é de Cristo É glória. é meu. É muita coisa. Mas ouve com atenção, mas aquilo que é teu é de Cristo. É que é conjuntamente com os dois lados. Certo? Se é sempre que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não. Jesus já alcançou a nossa salvação da cruz. Salvação não significa apenas o perdão dos nossos pecados. Isso foi apenas a primeira paragem. Ele lidou com o nosso lixo para que a gente pudesse sentar à mesa. Amém? Porque o que Ele queria mesmo é que a gente sentasse à mesa. Mas à mesa como um amigo, como um servo na tua vida. Então nós sentamos à mesa com filhos, mas fez muito mais do que isso. Ele constituiu-te a ti e a mim herdeiros. Herdeiros do nome de tudo. Herdeiros de Deus. Aleluia. Eu há dias tive a gente que está assim na Inglaterra, quando ensinei isto, dizer que aquilo não eram terras da Bastada, era minha. A menos que ela seja salva, então antes dois. A Inglaterra não é dela, é do Senhor. E sou herdeiro. É meu. É meu. Vocês estão muito loucos. Mas não quero nada. Aleluia. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros, herdeiros conjuntamente com Cristo. Tudo que é Cristo é nosso. Amém? Só que quando eu comecei a ler este texto, eu comecei a investigar esta história. Aliás, eu investiguei esta história por causa desta pergunta que eu vos vou fazer agora, que vos vai baratinar a todos. Mas fiquem até ao fim para ouvir a resposta. Amém? É que o problema é que nós, no nosso sistema, a nossa herança é póstuma. Eu vou explicar. O filho só herda quando o pai morre. Verdade? Sim ou não? Temos um problema teológico aqui. É que Deus não morre. Ainda bem. Porque eu sou daqueles filhos que prefiro ter o pai vivo do que receber a herança. É muito melhor desfrutar do pai. No entanto, não é? A gente pensa assim, o verso diz que somos herdeiros e co-herdeiros, fomos constituídos filhos, agora já não somos escravos mais. É que já era muito bom se Deus nos tivesse libertado do nosso pecado e nos comprasse para sermos escravos dele. Era muito bom, não? Mas Deus não quis isso. Deus quis nos constituir filhos e sentamos à mesa. Já não temos que viver em servidão, é o que diz o texto. Temos que viver como filhos. Que dizem, Pai, Paizinho. É bom. Temos o Espírito Santo habitado entre nós que diz, és meu Pai. Aleluia. Mas depois, parece que o verso a seguir fica vazio. Porque se aquilo tudo foi feito, todos os textos onde aparece a expressão adoção, que só Paulo usa,
Alô? Agora os irmãos estão assim. Foi feito aquilo tudo e tal, e afinal nós não herdamos coisa nenhuma. Calma. Isto não faz sentido. Se só depois do pai morrer é que eu herdo, eu não quero que Deus morra. Amém. Epá, e eu sei que há coisas que nós herdamos dos nossos pais em vida. A educação, os bons costumes, os valores. Mas esta herança, incluía nome, credo e património. Tudo. Mas isto não faz sentido. Eu já experimentei a salvação de todos os meus pecados. Eu tenho a certeza que sou salvo. Mas não faz sentido. Eu já fui curado tantas vezes. A cura faz parte da herança que Jesus alcançou na cruz. Eu já recebi várias vezes. Há aqui qualquer coisa que me está a escapar. Oh Senhor, mas o que é que se passa? Então, herdamos ou não herdamos? É conjunto vazio ou é conjunto cheio? Não todos assim, não. O pastor David Catarino diz assim: só tu para fazer estas perguntas às três. Mas é a única maneira de nós irmos a fundo nas coisas. Amém? Então eu pensei, bom, se calhar a solução disto está na palavra adoção. Porque nós somos constituídos filhos por adoção. Certo? E pensei, quem escreve isto é Paulo. As 5 vezes que aparece é sempre Paulo. E em Romanos 8 aparece 2 vezes. E em Romanos 9 também aparece outra vez. E acho assim. Então, Paulo é quê? É judeu. Então foi ao Velho Testamento, aos escritos todos do Torá, do Segundo Tempo, investigar no Lugo, a perceber se havia se tinha alguma clarividência sobre a adoção no Velho Testamento. E sabe o que é que eu descobri? Zero. E eu, olá. Cheguei a um beco. É assim, que raio? Então. Bom, mas Paulo era cidadão romano. E se calhar ele era Paulo, porque ele diz que era nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus, lembram-se? Filipenses capítulo 2. Bom, se ele se considerava romano é porque se calhar ele tinha sido. Olá. E se calhar quando ele está a falar sobre a adoção, está a trazer a própria experiência dele e fazer com que essa experiência se torne uma imagem viva espiritual do que acontece connosco no mundo espiritual com Deus. Então eu fui investigar a adoção greco-romana. Amém? E sabe o que é que eu descobri? Descobri coisas malucas mesmo. Amém? Que é tudo muito completamente diferente do que nós pensamos. Eu vou chamar o nosso pastor para servir de ilustração para nós. Isto é mesmo aí. Aleluia. Vai ser bom adotar. Aleluia. Pelo menos diz que se houver alguma doença ele aguenta mais tempo. Amém. Menos saudável ou aguenta mais impacto. Aleluia. Amém? Então, eu comecei a pensar, como é que é isto da adoção? Eu fui investigar e descobri que havia 5 tipos de adoção no sistema greco-romano. Mas Paulo apenas usa sempre o mesmo tipo, a mesma forma de contrato, que se chama eutesia. É um contrato específico de adoção, uma coisa única e que só se dá exatamente para a herança. Então a herança é o ponto da questão. Antigamente, quando nós pensamos em adoção nos nossos dias, nós pensamos em quê? Num casal que não consegue ter filhos e que ele quer adotar o quê? Um bebezinho. Verdade ou não? Não era assim no tempo de Paulo. Esta eutesia, esta forma de adoção muito especial para a herança, era um adulto adotava outro adulto. Normalmente, adulto homem, adotava outro adulto homem, mais ou menos entre 15 a 20 anos mais novo. Aliás, a lei dizia, a lei romana, e a nossa lei portuguesa é assim, que nós podemos adotar, pode haver adoção de adultos. No nosso caso não podia acontecer. Pastor, sabe porquê? Por causa da idade, porque tinha que ser alguém com 15 anos mais do que o outro. Ora, eu tenho 37 anos, eu sei, o nosso pastor é um jovem. Amém, mas não tem 15 anos menos do que eu. E então eu não podia adotar.
Aleluia! Certo? Porquê? Porque na altura não havia o avanço tecnológico nem a medicina que temos hoje. Havia uma grande taxa de mortalidade à nascença. E também porque, como esta adoção implicava a transmissão total de tudo, então era melhor adotar um adulto, até porque se pagava um preço. Alô? Fomos pagos por bom preço. Mas estou sentindo mais. Pagava-se um preço. E então era que fosse um adulto que era para nós perceber, que era o pai que ia adotar e ia perceber, isto vai-me representar a forma de pensar dele. Percebem? Então a adoção era entre adultos. O pessoal chegava à minha idade, mais ou menos 37, 38 anos, era malta que já tinha aguentado, porque a taxa média de sobrevivência era à volta dos 42, 43 anos. Então alguém com a minha idade já estava preocupado em adotar alguém, se tivesse posse, se tivesse património, estava na expectativa de encontrar alguém para adotar. Para quê? Para transmitir bens, para transmitir tudo. E então encontrava, e depois eu passo e vejo uma família onde está este homem, imaginem que ele tem 15 anos menos do que eu, e digo assim, este é homem, como é? A forma de pensar dele, glória, é mesmo isto, aleluia. Eu vou pagar o preço, eu vou adotá-lo. Amém? Eu vou adotá-lo. Então o que é que eu tinha que fazer? Tinha que pagar um preço. Custava pelo menos, o valor mínimo. Era sempre negociado para cima, como vocês devem entender. O valor mínimo era pelo menos o valor do escravo mais caro do mercado 3 vezes. Mas eu não vou dizer. Amém? E chegava, e o que é que tinha que acontecer? Chamava-se os magistrados, eles vinham, oficializavam, convocavam-se testemunhas, e eu tinha que pagar o preço acordado, que era pelo menos 3 vezes o preço do escravo mais caro do mercado, à família biológica dele. Para quê? Para cortar completamente as ligações à raiz biológica e ancestral deste homem. E então era um mercado, um ato solene público, assim como este hoje aqui. Por isso é que a gente vai fazer aquilo que é a vindicação, que era isso que acontecia, que era o ato de vindicação, que era quando o adotante ele declarava o filho. Então chegava no ato público e os magistrados começavam a dizer: senhores, estamos aqui para celebrar a adoção. E então, primeira coisa, pais, receberam o preço? E eles diziam: sim senhor. Testemunhas! O preço está pago? Sim senhor, e nós temos uma testemunha. Iniciar que habita mais. Significa que fomos pais. Filhos. Ok, sim senhor. Então, há alguma oposição na Assembleia? Porque podia haver alguém que tinha um crédito, uma dívida que este senhor tinha contraído. E a única hipótese que ele tinha de ver a dívida paga era naquele momento. Sabe porquê? Porque este senhor vai deixar de existir. E então, por isso é que era o ato público. Atenção, há alguma oposição. E só havia algum cadeirão que dizia: isto ele pediu dinheiro para comprar uma urna. 1000 euros. E o pai dizia assim. E depois os magistrados diziam: como é que é? Você sabe a dívida? E o pai dizia: sim senhor, está aqui 1000 euros. Há alguma oposição? E ninguém se pronunciava. Então o magistrado dizia: pode vindicar a filha. Ele vai gostar disto. Ele vai gostar disto. Ele vai gostar disto. E então, diz assim: pai, vindica o filho. Eu chego lá, pai, e digo assim: a partir de hoje, não te chamas
ser igual ao Pai. Mesma coisa. mesmo nome, mesma propriedade, mesmo crédito. A partir daquele momento, como ele se torna igual ao Pai, a partir do momento em que ele é declarado filho, ele passa a ser dono de Tudo que é Pai do E então a transmissão é feita em tem vida. e deixa de haver a personalidade jurídica do filho e passa só a haver a personalidade É um só. jurídica do Pai. 2 em 1. 2 em 1. Está a avançar, mas vamos um pouco mais um bocadinho para nós ministrarmos um pouco com base nisto. Se chegar a 15 minutos, 20 minutos mais tarde a casa, deixe Deus que mexer consigo. Irmão, significa que nós possamos a ter a identidade do Pai. Somos um com Ele. Um com Ele. E significa que tudo o que é do Pai é nosso. Amém. Tudo aquilo que O Pai faz, não não posso precisa, dizer. o Pai não precisa morrer. É. Eu sou dono do momento em que eu sou declarado filho. Aquilo que Ele é, eu sou, o que é que eu posso fazer, eu posso fazer. Ela aí não funcionou. E então responde à pergunta. Então, se o Pai não morre, como é que nós herdamos? Ele não precisa de morrer. Ele tem Não precisa vida. morrer. É isto que está presente até no ensino de Jesus nos pródigos. Quando Jesus diz que há dois filhos que chegam ao pé do Pai e o filho mais novo diz assim: Pai, dá-me a minha parte de herança. E o Pai reviva. É um e o outro. Aquilo era revolucionário para o pensamento judaico, mas é a adoção do Paulo daquilo que Jesus está a ensinar. E é incrível como é que os dois filhos não conheciam o Pai, eram maus representantes do Pai. Porquê? Porque não tinham intimidade com o Pai. E daí é importante falar sobre intimidade. Sabes porquê que tu não tens os mesmos resultados que Jesus tinha no seu ministério? Porque ou és como o filho mais velho, que deixas que as paixões deste mundo inflamem a tua vida e foges do Pai e o negas, ou mais novo, ou és como o mais velho, que deixas que a religião e a mentalidade de salário te aprisionam e não descobres que afinal tens dono de tudo. Porque essa foi a reclamação do filho mais velho. Como é que é? Agora o mais novo veio aí, gastou tudo e mataram os erros. Mas não era só os erros, é o cevado, aquele que é o ovo, aquele que não tem manchinha, não tem nada. Por aquele vagabundo. Por esse teu filho. Nas palavras dele é condenatório. Ele não dizia, meu irmão, é o problema dos religiosos apontar para os outros. O teu filho, aquele agora que acabou de chegar, o teu filho. Não! Meu irmão. E depois o pai vai estar com eles, então, qual é o teu problema? Vamos fechar, yes! Foi alcançado outra vez. E ele disse assim: Pai, não entendo, eu trabalhei para ti toda a vida. E tu nunca me deste um cabritinho para comer com os meus amigos. Eu vi este caramelo, este teu filho, e tu matas do cevado. E o pai responde: tu não percebes nada, não tens a intimidade comigo, já devias conhecer o pai. Não sabes, só não tiveste o cabrito que não quiseste. Tudo que é meu. É Deus. Aleluia. Quem é eu é Deus. Para passar a vida na igreja, a pensar no que os outros têm, no que os outros fazem. Pai, dedica-te a pensar naquilo que tu tens, naquilo que tu és em Cristo, naquilo que tu podes fazer. Isto é duro, não é? Tu podes fazer tudo, porque tudo é teu. É isso mesmo. Entregue-te a Deus. Sabe qual é a razão pela qual nós não temos os mesmos resultados que Jesus tinha? É por causa da nossa maturidade. E eu vou terminar com um testemunho. Vocês gostaram do testemunho no final de ontem? Afinal, José sou eu. Quero dizer que o meu filho de 8 anos é dono do meu carro. É bom que ele não tenha muita clarividência disso, não é? Eu não sei. A minha mãe descobriu uma vez, quando eu descobri que era dono do carro da minha mãe, bati com o carro. Tinha 16 anos. Amém. Já o pessoal de carro já está ali. Amém. Aleluia. Mas o meu filho é dono do carro. É o nosso carro. Mas sabe qual é a razão pela qual ele passa a chave do carro para as mãos? É que ele tem
48 anos. Ele não tem maturidade. E eu estou ansioso pelo dia em que ele chega a casa e diz: pai, cansei. Está aqui a carta. Bora lá. E eu dizia: estava lá a chegar. Claro, as primeiras vezes comigo, não é? Bem, que ele ainda me espia, não é? Mas eu estou ansioso pelo dia que assim deixo de eu conduzir em casa. Porque melhor do que eu desfrutar o prazer da viatura e eu treinar o meu filho o prazer de a desfrutar. Sabes porquê que tu não vais usar como Jesus fez? Por causa da tua imaturidade. Porquê que eu não tenho os mesmos resultados que Jesus quando ele assumiu isto? Eu já tinha alguns. É porque eu continuo a ser imaturo e eu preciso aprofundar a minha intimidade. Sabe quando é que a gente nos tornamos maduros? Quando nós nos tornamos iguais ao Pai. Amém. Eu sei que hoje em dia os miúdos, é o sonho deles assim como uma esponja engorda. Ou seja, há uma ausência de pai em casa. Porque antigamente o miúdo queria ser aqui igual ao pai. Eu quando publiquei este livro, os livros chegaram lá à casa. Pá, as caixas todas de que o meu filho estava doido. Isto uma prenda para mim. Minha mãe estava lá testemunho, só para terminar. É mesmo um testemunho. Eu estava a sair para o Japão no dia a seguir para viajar, e não sei o que lá, aquela caixada toda. E vai, e eu a primeira coisa que faço, pego no livro. Escrevo uma dedicatória pesada, pensada toda para o meu filho. Chego e entrego o livro. E não faz mal, mas não se distrai. Isto é um climax. Sabe que há um inimigo que fica assim distraído. Não é? Eu estou a escrever uma dedicatória ao meu filho aqui nesta página, tem aqui as dedicatórias, toda pesada, não sei o que, entrego ao meu filho e diz assim: isto é para ti, filho, a primeira livro que vais escrever. E é sobre seu pai. Tem aqui uma dedicatória, aqui coisas que tu ainda não entendes, mas eu espero que tu não vais entender. E o meu filho, sentiu aquele momento, estava a escrever a dedicatória do livro para a minha mulher e para a minha mãe. E entretanto vejo uma azáfama do meu filho em casa, parecia tudo mais. Chego ao pé da minha mãe e disse: vó, eu quero folhas. Amo folhas. Mas porquê? Folhas, vou dobrá-las. Tens aí algo agrafador? Então, mas porquê querem gravar? Porque quero fazer o meu próprio livro. Então porquê? Porque eu quero ser novo. Olha, mas eu pedi não vender o único livro. Quando eu estava a escrever, eu vi aquilo. Foi um bálsamo no meu coração. O meu filho queria ser como eu. Queria ser como o pai. Para que ele seja melhor do que o pai. Quando Jesus